Ele contratou uma empregada que parecia conhecer cada canto da sua casa. Quando decidiu segui-la até em casa, descobriu a verdade mais chocante da vida dele. Uma revelação que mudaria tudo sobre amor, traição e segundas chances. Rodrigo Mendes nunca imaginou que contratar uma empregada doméstica mudaria completamente sua vida. Na verdade, ele nem mesmo queria contratar alguém novo. Estava acostumado com a vida organizada, controlada, onde cada detalhe funcionava como um relógio suíço. Aos 42 anos, o empresário bem-sucedido tinha uma rotina rígida que não deixava espaço para surpresas ou imprevistos. A mansão no bairro Jardim Europa ficou vazia depois que a antiga empregada, Dona Rita, decidiu se aposentar. Ela havia trabalhado para a família por 15 anos, conhecia cada cantinho da casa, sabia exatamente como Rodrigo gostava do café pela manhã e onde guardava os documentos importantes. Encontrar alguém para substituí-la parecia uma missão impossível. Foi quando Carla, sua secretária, sugeriu Helena Santos, uma mulher de referências impecáveis que havia trabalhado em casas de outras famílias importantes da cidade. O currículo dela era perfeito demais para ser verdade. Experiência em limpeza, organização, culinária, cuidados com plantas, até mesmo noções básicas de primeiros socorros. Rodrigo ficou impressionado com o perfil profissional dela. Helena chegou numa segunda-feira de manhã, pontualmente às 7 horas. Rodrigo estava tomando café quando ela tocou a campainha. Pelo interfone, a voz dela soou suave, educada, mas havia algo estranho que ele não conseguiu identificar no primeiro momento. Talvez fosse apenas nervosismo do primeiro dia de trabalho. Quando abriu a porta, Helena estava de máscara cirúrgica e óculos escuros, alegando estar se recuperando de um resfriado e que não queria contaminar ninguém. Rodrigo achou responsável da parte dela, principalmente porque ainda viviam tempos em que cuidados com a saúde eram essenciais. Ela vestia um uniforme impecável e carregava uma bolsa pequena. "Bom dia, Sr. Mendes. Sou Helena Santos. Muito prazer em conhecê-lo", ela disse, fazendo uma leve reverência. "O prazer é meu, Helena. Entre, por favor. Vou lhe mostrar a casa." Rodrigo começou o tour pela mansão, explicando as rotinas, os horários, onde ficava cada coisa. Mas conforme caminhavam pelos cômodos, algo muito estranho começou a acontecer. Helena não precisava que ele mostrasse onde ficavam os produtos de limpeza. Ela foi direto ao armário correto. Quando Rodrigo mencionou que gostava do café bem forte, ela disse, "Já sei, com 2 colheres de açúcar e sem leite", antes mesmo dele explicar. "Como você sabe disso?", Rodrigo perguntou, parando no meio da cozinha. Helena ficou visivelmente nervosa por alguns segundos. "Ah, a senhora Carla me explicou os detalhes quando marcamos a entrevista. Ela foi muito minuciosa", respondeu rapidamente, mexendo nas mãos. Rodrigo aceitou a explicação, mas achou estranho. Carla não conhecia seus gostos pessoais com tanta precisão. Continuaram o tour pela casa, e as coincidências foram se acumulando. Helena sabia que ele guardava as toalhas de banho no armário do 2º andar, conhecia a combinação da fechadura do escritório, até mesmo comentou sobre a vista da janela do quarto principal como se já tivesse estado ali antes. "A vista daqui é realmente linda. Deve ser maravilhoso acordar vendo esse jardim todos os dias", ela disse, olhando pela janela. "É mesmo. Mas como você sabe sobre a vista se é a primeira vez que vem aqui?", Rodrigo questionou, dessa vez com mais firmeza. Helena se virou rapidamente, claramente desconfortável. "Eu vi pelas fotos do anúncio online, quando estava pesquisando sobre a casa", gaguejou. "Que anúncio? Eu nunca publiquei fotos da minha casa em lugar nenhum." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Helena baixou a cabeça, mexeu nos óculos escuros e murmurou algo sobre ter se confundido com outra casa. Rodrigo decidiu não insistir no assunto, mas uma desconfiança começou a crescer em seu peito. O comportamento de Helena durante o primeiro dia foi impecável em termos de trabalho, mas repleto de pequenos detalhes que não faziam sentido. Ela limpou a casa com uma eficiência impressionante, como se conhecesse cada móvel, cada ornamento, cada cantinho que precisava de atenção especial. Organizou os livros da estante exatamente da forma que Rodrigo gostava, sem ele ter explicado. Durante o almoço, Rodrigo decidiu testar sua nova empregada. "Helena,
Você poderia buscar aquela pasta azul que fica no segundo gaveta da escrivaninha do meu escritório? Claro, senhor. Ela respondeu sem hesitar. Rodrigo esperou. Havia uma pegadinha na solicitação. Não existia nenhuma pasta azul na segunda gaveta. Era impossível ela saber o que procurar. Mas Helena voltou em poucos minutos, trazendo exatamente a pasta que Rodrigo realmente precisava. Uma pasta marrom que ficava na terceira gaveta. Desculpe, senhor. Não encontrei a pasta azul, mas trouxe esta aqui que estava com os documentos da empresa. Pensei que talvez fosse o que você realmente precisava, disse ela, entregando a pasta. Rodrigo ficou sem palavras. Ela havia corrigido o próprio erro dele e trazido exatamente o que ele queria, mesmo sem saber. Como isso era possível? Durante a tarde, ele decidiu observar Helena mais de perto. Fingiu estar trabalhando no laptop, mas na verdade estava prestando atenção em cada movimento dela. Foi quando notou algo que o deixou ainda mais intrigado. Helena mexia nas gavetas da cozinha com uma familiaridade suspeita. Abria exatamente a gaveta certa para cada utensílio. Conhecia onde ficavam os temperos, sabia qual armário guardava a louça boa. Mais estranho ainda era o jeito como ela se movia pela casa. Não havia hesitação. Não havia aquele período de adaptação natural que qualquer pessoa nova teria em um ambiente desconhecido. Helena se movia como se morasse ali há anos. Por volta das 5 da tarde, Rodrigo resolveu fazer outro teste. Helena, minha impressora está com problema. Você poderia verificar se tem papel no compartimento? Qual impressora, senhor? A do escritório ou a da cozinha? Rodrigo gelou. Ele nunca havia mencionado que tinha 2 impressoras. A da cozinha ficava escondida dentro de um armário fechado. Como ela sabia da existência dela? Como você sabe que tem uma impressora na cozinha? Perguntou diretamente. Helena ficou visivelmente pálida, mesmo com a máscara cobrindo metade do rosto. Quando estava limpando, vi um fio diferente saindo do armário e imaginei. Começou a explicar, mas a voz saiu trêmula. Helena, preciso que você seja honesta comigo. Você já esteve nesta casa antes? A pergunta atingiu Helena como um raio. Ela começou a tremer, deixou cair o pano de limpeza que estava segurando e deu um passo para trás. Não, senhor. É a primeira vez. Eu juro que é a primeira vez. Mas havia lágrimas escorrendo por baixo dos óculos escuros. Rodrigo podia ver pingos caindo no chão. Por que você está chorando se não tem nada a esconder? Helena não respondeu. Ficou ali parada, tremendo, claramente lutando contra alguma emoção muito forte. Rodrigo se aproximou devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido. Helena, quem é você realmente? Foi quando ela explodiu em soluços. Tirou os óculos escuros, revelando olhos vermelhos de tanto chorar, e sussurrou. Eu não posso contar. Você não entenderia. Tente me explicar. Prometo que vou escutar. Helena balançou a cabeça desesperadamente. Não. Se você descobrir quem eu sou, vai me odiar, vai me desprezar. E eu não posso perder isso também. Perder o quê? A chance de estar perto de casa novamente. As palavras saíram como um suspiro doloroso. Rodrigo sentiu o peito apertar. Havia algo profundamente triste e familiar naquela mulher, algo que ele não conseguia identificar, mas que mexia com ele de uma forma inexplicável. Esta é sua casa? Ele perguntou suavemente. Helena olhou ao redor, como se estivesse vendo cada detalhe pela última vez. Uma vez foi. Antes que Rodrigo pudesse fazer mais perguntas, Helena correu para buscar suas coisas. Voltou com a bolsa na mão e se dirigiu à porta, mas parou no meio do caminho. Com as mãos tremendo, abriu a bolsa e deixou cair algo no chão antes de sair correndo. Rodrigo ouviu a porta bater e ficou ali parado, tentando processar o que havia acontecido. Olhou para o chão e viu o que Helena havia deixado cair. Era uma aliança. Uma aliança de casamento simples, de ouro branco, que ele reconheceu imediatamente. Era a aliança que ele havia comprado anos atrás. A aliança que pertencia à mulher que ele mais amara na vida. A aliança de Marina, sua ex-esposa, que havia desaparecido há alguns meses após uma separação traumática. Com as mãos tremendo tanto quanto as de Helena momentos antes, Rodrigo pegou a aliança e examinou por dentro. Lá estava a gravação que ele jamais esqueceria.
Para sempre, Marina e Rodrigo. A realização o atingiu como um soco no estômago. Helena era Marina. Sua ex-esposa havia voltado, disfarçada de empregada, para trabalhar na casa onde eles viveram juntos. Mas por quê? O que ela estava escondendo? E por que estava tão diferente, tão magra, tão frágil? Rodrigo correu até a janela e viu uma figura se afastando rapidamente pela rua. Mesmo de longe, agora que sabia a verdade, podia reconhecer a forma de andar, a postura, todos os detalhes que seu coração havia reconhecido desde o primeiro momento, mas sua mente havia rejeitado. Marina estava viva. Marina estava de volta, mas estava fugindo dele novamente. E dessa vez, Rodrigo não ia deixar ela desaparecer sem descobrir toda a verdade. Rodrigo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou horas olhando para a aliança que Marina havia deixado cair, girando o anel entre os dedos como se fosse um quebra-cabeças que precisava resolver. 1000 perguntas martelavam em sua mente. Se Marina estava viva, por que fingiu ser Helena? Por que voltou disfarçada? E mais importante, onde ela esteve durante esses meses? Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Não ia ficar esperando respostas que talvez nunca chegassem. Se Marina não queria falar, ele ia descobrir a verdade por conta própria. Cancelou todas as reuniões do dia e saiu de casa com um único objetivo: encontrar sua ex-esposa e descobrir o que ela estava escondendo. Rodrigo lembrava vagamente que Marina havia mencionado morar no bairro Vila Serenidade durante a rápida conversa do dia anterior. Era um bairro classe média, bem diferente do padrão de vida que eles tinham quando eram casados. Ele dirigiu até lá sem ter ideia de onde procurar, mas determinado a vasculhar cada rua se fosse necessário. Foi quando viu ela saindo de uma farmácia na rua principal. Marina caminhava devagar, carregando uma sacola que parecia pesada demais para ela. Rodrigo estacionou do outro lado da rua e observou. Ela estava diferente da véspera. Sem a máscara e os óculos escuros, podia ver claramente como ela havia emagrecido. O rosto estava mais fino, os olhos pareciam maiores. Havia uma fragilidade nela que não existia antes. Mas foi quando Marina se virou de perfil que Rodrigo recebeu o maior choque da vida dele. Ela estava grávida. Visivelmente grávida, de muitos meses. A blusa solta que usava no dia anterior havia disfarçado a barriga, mas agora, com uma roupa mais justa, era impossível não notar. O coração de Rodrigo disparou. Marina estava esperando um bebê. Mas de quem? E por quanto tempo? Ele tentou calcular rapidamente. Se ela estava grávida de 7 ou 8 meses, o bebê poderia ser dele. Eles haviam se separado há alguns meses, mas nos últimos meses do relacionamento ainda havia tentativas de reconciliação, momentos íntimos esporádicos. Marina entrou numa casa pequena e simples, pintada de azul claro, com um jardim na frente cheio de flores bem cuidadas. Rodrigo esperou alguns minutos e se aproximou devagar. As janelas estavam abertas, e ele conseguia ouvir vozes vindas de dentro. Marina, você não pode continuar escondendo isso dele, disse uma voz feminina mais velha. Não é tão simples assim, Dona Conceição. Você não entende como as coisas terminaram entre nós, Marina respondeu, e sua voz soava cansada, sofrida. Entendo sim, filha. Você me contou tudo, mas ele tem o direito de saber que vai ser pai. Rodrigo sentiu as pernas bambas. O bebê era dele. Marina estava grávida de um filho dele e não havia contado. Por quê? O que havia acontecido entre eles que foi tão grave a ponto de ela preferir criar o filho sozinha a contar para ele? Dona Conceição, você não viu como ele me olhava nos últimos meses do nosso casamento? Marina continuou, a voz embargada. Ele desconfiava de mim o tempo todo. Achava que eu estava mentindo sobre tudo. Como vou chegar e dizer que estou grávida? Ele vai pensar que é golpe, que estou tentando voltar por interesse. Mas você tentou falar com ele ou não? Tentei. Há 5 meses, quando descobri a gravidez, fui até o escritório dele. Esperei 3 horas para ser atendida. Quando finalmente consegui falar com ele, disse que tinha algo muito importante para contar. Sabe o que ele respondeu? O quê? Marina começou a chorar. Ele disse que estava ocupado demais para ouvir drama de ex-esposa. Que se eu precisasse de dinheiro, era para falar com o advogado dele. Me tratou como se eu fosse uma oportunista qualquer. Rodrigo se apoiou na parede, devastado. Ele se lembrava daquele dia.
Marina havia aparecido no escritório. Parecia nervosa, ansiosa para falar com ele. Mas ele estava no meio de uma negociação importante, estressado, ainda magoado com a separação. Realmente a dispensou de forma ríspida, sem nem dar chance para ela explicar o que queria. Por isso voltei como empregada, Marina continuou. Queria ver como ele estava, se havia mudado, se talvez houvesse uma chance de conversar de igual para igual. Mas quando cheguei lá ontem, vi que ele continua o mesmo. Controlador, desconfiado, sempre achando que as pessoas querem se aproveitar dele. Marina, você está sendo injusta. O homem nem desconfiou que você era você mesma. Se ele fosse tão ruim assim, não teria contratado uma empregada que chegou de máscara sem nem ver o rosto dela. É verdade, Marina suspirou. Ele sempre foi generoso com pessoas que precisavam de trabalho. Mas comigo sempre foi diferente. Sempre achou que eu não era boa o suficiente para ele. Rodrigo sentiu o peito apertar. Era verdade que ele havia sido desconfiado durante o casamento. Mas não porque achava Marina inferior. Era justamente o contrário. Ele a amava tanto que tinha medo constante de perdê-la. Medo de que ela percebesse que podia encontrar alguém melhor, mais interessante, menos obcecado pelo trabalho. E agora, o que você vai fazer? Perguntou Dona Conceição. Vou embora, hoje mesmo. Arrumei as coisas de manhã, comprei passagem para o interior, vou ter o bebê longe daqui e criar sozinha. É melhor assim. Filha, você está cometendo um erro. Esse homem tem o direito de conhecer o próprio filho. Ele abriu mão desse direito quando me humilhou no escritório, quando me tratou como se eu fosse nada. Rodrigo ouviu passos se aproximando da porta. Rapidamente se afastou e se escondeu atrás de um carro estacionado. Marina saiu da casa carregando uma mala pequena e a mesma sacola da farmácia. Dona Conceição, uma senhora de cabelos grisalhos e expressão materna, a acompanhou até a calçada. Marina, pelo menos deixe um telefone, um endereço. Se algo acontecer com você ou com o bebê, nada vai acontecer. Vou ficar na casa da minha tia em Campos do Jordão. É um lugar tranquilo, tem um hospital bom. Vou conseguir trabalho por lá. E se ele vier procurar você? Marina parou na calçada e olhou para trás, para a casa onde Rodrigo morava, que ficava a alguns quilômetros dali. Ele não vai procurar. Rodrigo não gostava nem quando eu aparecia sem avisar quando éramos casados. Imagina agora. As duas se abraçaram longamente. Dona Conceição estava chorando. Você é como uma filha para mim, Marina. Me promete que vai ligar, que vai dar notícias. Prometo. E obrigada por tudo. Por ter me acolhido quando eu não tinha para onde ir. Por ter cuidado de mim durante a gravidez. Por ter me dado força para continuar. Marina entrou num táxi que havia chamado. Rodrigo viu que ela deixou cair algo quando estava colocando a mala no porta-malas. Era um envelope. Ele esperou o táxi partir e se aproximou para pegá-lo. Dentro do envelope havia fotos de ultrassom, fotos do bebê que estava por vir. Rodrigo examinou as imagens com lágrimas nos olhos. Era real. Havia um bebê ali, seu filho, crescendo na barriga de Marina. As fotos eram datadas de uma semana atrás. O bebê estava grande, bem formado, saudável. No verso de uma das fotos, Marina havia escrito alguma coisa com letra trêmula. Rodrigo Júnior, 34 semanas. Seu papai não sabe que você existe, mas eu amo você mais que tudo no mundo. Prometo que vamos ficar bem, só nós dois. A emoção foi tanta que Rodrigo precisou se sentar na calçada. Marina havia dado o nome dele para o bebê. Mesmo depois de tudo que havia acontecido entre eles, mesmo achando que ele não se importava, ela ainda queria que o filho carregasse seu nome. Dona Conceição viu Rodrigo sentado ali, segurando as fotos, e se aproximou. Você é ele, não é? O Rodrigo? Rodrigo levantou os olhos, ainda tentando processar tudo o que havia descoberto. Sim, eu sou. E acabei de descobrir que vou ser pai. Ela não queria que você soubesse. Está convencida de que você a rejeitaria. Rejeitaria. Eu passei meses achando que ela havia me abandonado, que havia encontrado alguém melhor. Nunca soube que ela queria me contar algo importante naquele dia no escritório. Dona Conceição suspirou e se sentou ao lado dele na calçada. Aquela menina sofreu muito depois que vocês se separaram. Chegou aqui perdida, sem lugar para morar, sem dinheiro. Descobriu a gravidez quando estava no fundo do poço. Por que ela não me procurou antes? Por que esperou tanto tempo? Orgulho, medo, magoa.
Ela disse que vocês brigaram feio na separação, que você a acusou de estar interessada só no dinheiro da família. Rodrigo se lembrou da briga final. Realmente havia dito coisas horríveis para Marina. Acusações injustas motivadas pela dor da separação e pela influência da própria família, que nunca aprovou o casamento. Ele estava ferido, confuso, e acabou ferindo quem mais amava. Onde ela foi? Preciso falar com ela. Campos do Jordão. Disse que vai ficar na casa da tia, mas não sei o endereço exato. Vou encontrar ela. Não importa quanto tempo leve. E o que vai dizer quando encontrar? Rodrigo olhou novamente para as fotos do ultrassom. Que eu amo ela, que sempre amei, e que quero estar presente na vida do nosso filho, se ela me deixar. Dona Conceição sorriu pela primeira vez desde que a conversa começou. Ela ainda ama você também, sabe? Nas noites difíceis da gravidez, quando estava passando mal, era seu nome que ela chamava. Dizia que queria você ali, mas que tinha medo de não ser bem recebida. Quantos erros eu cometi? Rodrigo murmurou, passando a mão pelo cabelo. Como fui tão orgulhoso, tão burro? O importante é que agora você sabe a verdade e tem a chance de consertar as coisas. Rodrigo se levantou determinado. Vou para Campos do Jordão agora mesmo. Espere. Ela disse que ia pegar o ônibus das 2 da tarde na rodoviária. Se você correr, ainda consegue alcançar ela lá. Rodrigo olhou no relógio. Era 12:40. Tinha 1h20 minutos para atravessar a cidade no trânsito e chegar à rodoviária. Seria apertado, mas possível. Obrigado por tudo, Dona Conceição. A senhora foi um anjo na vida dela. Vai e traz minha menina de volta. Ela merece ser feliz. E esse bebê merece ter um pai. Rodrigo correu para o carro com as fotos do ultrassom apertadas contra o peito. Não sabia bem o que ia dizer quando encontrasse Marina, mas sabia que tinha que tentar. Tinha que lutar pelo amor deles e pelo filho que estava a caminho. Enquanto dirigia em direção à rodoviária, uma certeza crescia em seu peito. Não ia deixar Marina partir novamente. Dessa vez, ia fazer tudo certo. Ia recuperar a família que quase perdeu por orgulho e mal-entendidos. O tempo estava contra ele, mas o amor estava a seu favor. Rodrigo correu pela rodoviária como nunca havia corrido na vida. O sapato de couro escorregava no piso molhado, mas ele não se importava. Precisava encontrar Marina antes que ela desaparecesse novamente da vida dele. Eram 2h15 da tarde, quando finalmente avistou a plataforma de embarque para Campos do Jordão. Lá estava ela. Marina estava sentada numa cadeira de plástico, com a mala ao lado e as mãos protegendo a barriga. Mesmo de longe, Rodrigo podia ver que ela estava chorando baixinho. A visão daquela mulher frágil, grávida de seu filho, partindo sozinha para um lugar desconhecido, fez o coração dele se despedaçar. "Marina!" ele gritou, correndo em direção a ela. Ela levantou o rosto e o viu se aproximando. A expressão de susto deu lugar ao pânico. Marina se levantou rapidamente, pegou a mala e tentou correr, mas a barriga grande não permitia movimentos rápidos. "Marina, espera! Por favor!" Rodrigo gritou novamente, alcançando-a antes que ela chegasse ao ônibus. "Como você me encontrou?" ela perguntou ofegante, encostando-se numa parede. "Encontrei as fotos do ultrassom que você deixou cair. Marina, por que você não me contou que está grávida?" Lágrimas escorriam pelo rosto dela. "Por que você não queria me ouvir? Porque me tratou como se eu fosse lixo quando tentei falar com você. Eu não sabia que era sobre isso. Se soubesse..." "Se soubesse o quê? Ia aceitar? Ia acreditar em mim? Rodrigo, você passou os últimos meses do nosso casamento me acusando de estar interessada só no seu dinheiro. Como ia reagir se eu aparecesse grávida?" Rodrigo se aproximou devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido. "Marina, eu estava errado. Completamente errado. Mas preciso que você me explique uma coisa. Por que você desapareceu daquele jeito há meses atrás? Uma hora estávamos brigados. Na outra você tinha sumido sem deixar rastro." Marina olhou ao redor, nervosa, como se estivesse procurando por alguém. "Rodrigo, tem coisas que você não sabe. Coisas que sua família fez que você nunca soube." "Minha família? Do que você está falando?" "Sua mãe e seu irmão vieram me procurar 3 dias depois da nossa briga. Foram até o apartamento que eu estava alugando." Rodrigo franziu a testa. Não sabia que Marina havia saído de casa depois da briga.
Que apartamento? Quando você me acusou de ser interesseira, eu não aguentei mais. Peguei minhas coisas e fui morar sozinha. Queria um tempo para pensar, para ver se conseguíamos resolver nossos problemas. Marina, eu não sabia que você tinha saído de casa. Achei que você estava no quarto de hóspedes, como sempre fazia quando brigávamos. Eu deixei um bilhete na cozinha explicando onde estava. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Que bilhete? Eu nunca vi bilhete nenhum. Marina o olhou com uma expressão de compreensão dolorosa. Eles pegaram o bilhete antes de você ver. Quem? Sua mãe e Henrique. Eles foram até minha casa 3 dias depois que eu saí. Disseram que você estava sofrendo muito, mas que era melhor para todo mundo se eu desaparecesse da vida dele. A revelação atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Eles falaram isso? Sua mãe disse que você nunca seria feliz comigo porque eu não era do nível social adequado, que eu sempre seria vista como oportunista pela família e pelos amigos, que seria melhor para mim também encontrar alguém da minha classe. Marina, isso é mentira. Eu nunca... Deixa eu terminar. Ela interrompeu, a voz trêmula. Henrique foi mais direto. Disse que se eu realmente amasse você, ia deixar você em paz. Que eu estava atrapalhando sua vida profissional, seus relacionamentos familiares, sua reputação. Rodrigo estava começando a entender a dimensão da manipulação. Sua mãe, Dona Aparecida, e seu irmão mais velho, Henrique, nunca haviam aprovado o casamento com Marina. Sempre fizeram comentários sutis sobre a diferença de classe social, sobre Marina ter vindo de uma família simples. Mas isso não explica por que você sumiu sem falar comigo. Marina respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar a parte mais dolorosa. Porque eles não vieram só com palavras, Rodrigo. Eles trouxeram uma proposta. Que tipo de proposta? 50 mil reais para eu desaparecer da sua vida e nunca mais entrar em contato. O mundo de Rodrigo desabou. Sua própria família havia subornado a mulher que ele amava para que ela o abandonasse. Eles ofereceram dinheiro para você me deixar e me ameaçaram também. Disseram que se eu recusasse, iam fazer de tudo para destruir minha reputação. Henrique conhece gente influente na cidade. Disse que ia espalhar mentiras sobre mim, que ia impedir que eu conseguisse emprego em qualquer lugar. Marina, por que você não veio falar comigo? Porque eu estava com medo e confusa. Sua própria família me ofereceu dinheiro para sair da sua vida. Como eu ia ter certeza de que você não estava por trás disso também? Rodrigo se apoiou na parede, sentindo as pernas bambas. Tudo fazia sentido agora. Por que Marina havia desaparecido sem explicação? Por que ela havia ficado tanto tempo sem dar notícias? Por que tinha tanto medo de voltar? Você aceitou o dinheiro? Marina balançou a cabeça. Não. Joguei na cara deles e disse que ia contar tudo para você. Foi quando Henrique mostrou as fotos. Que fotos? Fotos suas com Amanda, a filha do sócio da sua empresa. Vocês saindo de restaurantes, entrando no hotel, beijando na porta do apartamento dela. Rodrigo se lembrou. Amanda havia sido uma tentativa desesperada de esquecer Marina após uma das brigas mais sérias que tiveram. Foram apenas alguns encontros, nada sério, mas havia acontecido mesmo. Marina, aquilo não significava nada. Eu estava magoado comigo, eu sei. Mas na época, vendo aquelas fotos, achei que você já tinha seguido em frente. Que realmente não se importava mais comigo. Então você foi embora. Peguei o pouco dinheiro que tinha e vim para São Paulo. Consegui uns trabalhos temporários, morei em pensões baratas. Queria ficar longe até conseguir esquecer você. Mas você voltou. Marina colocou a mão na barriga. Descobri que estava grávida há 5 meses. No começo, pensei em não contar mesmo, criar o bebê sozinha, longe de toda essa confusão. Mas, conforme ele foi crescendo dentro de mim, percebi que estava sendo egoísta. Por isso foi ao meu escritório? Sim. Juntei coragem e decidi contar tudo. Sobre a chantagem da sua família, sobre as fotos, sobre a gravidez. Queria dar uma chance para você decidir se queria fazer parte da vida do nosso filho. E eu a dispensei como se você fosse uma qualquer. Marina começou a chorar novamente. Quando você disse que estava ocupado demais para ouvir drama de ex-esposa, eu soube que sua família tinha razão. Que você realmente havia seguido em frente e eu era só um incômodo do passado. Marina, eu sinto muito. Sinto muito por tudo. Se eu soubesse... Por isso decidi voltar como empregada.
Queria ver se você havia mudado, se havia uma possibilidade de conversar sem toda aquela raiva e ressentimento. E o que você concluiu? Que você continua sendo a mesma pessoa boa que se apaixonou por mim. Mas também percebi que sua família ainda tem muito poder sobre você. E eu não quero que meu filho cresça no meio dessa guerra. Nesse momento, Rodrigo viu 2 homens de terno se aproximando da plataforma. Um deles estava falando ao telefone e olhando diretamente para eles. O coração dele disparou. Marina, esses homens ali, você os conhece? Ela seguiu o olhar dele e empalideceu. Eles estão me seguindo há 1 semana, desde que comecei a trabalhar na sua casa. Quem são? Detetives particulares contratados pela sua família. Henrique descobriu que eu voltei para São Paulo. A realização atingiu Rodrigo como um raio. Sua família não apenas havia chantageado Marina tempos atrás. Eles continuavam vigiando ela, controlando cada movimento. Marina, vamos sair daqui. Agora. Para onde? Eles sabem onde moro. Sabem que estou grávida. Sabem tudo sobre minha vida. Vamos para minha casa. Vou resolver isso com minha família de uma vez por todas. Rodrigo, eles não vão parar. Sua mãe deixou claro que prefere me ver longe a aceitar que eu faça parte da família. Rodrigo pegou a mala de Marina e a pegou pelo braço carinhosamente. Então, ela vai ter que escolher entre aceitar você ou perder o filho e o neto. Você faria isso? Enfrentaria sua família por mim? Rodrigo olhou nos olhos dela, vendo a mulher frágil e corajosa que havia carregado sozinha o peso de uma gravidez e de um amor não correspondido. Marina, eu deveria ter feito isso há muito tempo atrás. Deveria ter percebido o que estava acontecendo. Deveria ter lutado por você. E agora? Agora vou corrigir todos os meus erros. Vou proteger você e nosso filho. Vou enfrentar minha família e qualquer um que tente nos separar novamente. Marina se aproximou dele, colocando a mão no peito de Rodrigo. Tem certeza? Porque se começarmos isso, não vai ter volta. Sua família nunca vai me perdoar por ter voltado. Então que não perdoe. Eu escolho você. Escolho nosso filho. Escolho nossa família. Foi quando Marina sentiu a primeira contração. Ela se dobrou de dor, segurando a barriga com força. Rodrigo, alguma coisa está acontecendo. Ele olhou para ela, alarmado. Havia um líquido descendo pelas pernas dela. A bolsa havia estourado ali mesmo, no meio da rodoviária. O bebê está chegando. Marina sussurrou, os olhos arregalados de medo. Rodrigo olhou ao redor. Os detetives estavam se aproximando. Marina estava entrando em trabalho de parto. E ele precisava tomar a decisão mais importante da vida dele. Proteger a mulher que amava e o filho que estava chegando, custasse o que custasse. A dor que atravessou o corpo de Marina foi tão intensa que ela quase desabou ali mesmo no meio da rodoviária. Rodrigo a segurou pelos braços, vendo o líquido amniótico descendo pelas pernas dela e formando uma poça no chão. Calma, Marina. Respira fundo. Vamos sair daqui agora, ele disse, tentando manter a voz firme enquanto o pânico tomava conta. Os 2 detetives de terno estavam a menos de 20 metros de distância, caminhando diretamente em direção a eles. Rodrigo precisava tomar uma decisão rápida. Carregou Marina no colo, ignorando os protestos dela, e correu em direção à saída da rodoviária. Rodrigo, me coloca no chão! Você vai se machucar! Marina gritou, mas outra contração a fez dobrar de dor. Não vou deixar você sozinha nunca mais, ele respondeu ofegante, carregando-a até o estacionamento. Colocou Marina no banco do passageiro e acelerou em direção ao hospital mais próximo. Pelo retrovisor, viu um carro preto saindo atrás deles. Os detetives estavam seguindo. Marina, como você está? As contrações estão vindo a cada 3 minutos, ela disse, segurando a barriga com força. Rodrigo, o bebê não pode nascer agora. Ainda faltam 6 semanas. Vai dar tudo certo. Vou te levar para o melhor hospital da cidade. Marina olhou pelo retrovisor e viu o carro que os seguia. Eles não vão parar. Sua família não vai deixar isso em paz. Foi quando o celular de Rodrigo tocou. Era Henrique. Atende, Marina disse. Preciso ouvir o que eles têm a dizer. Rodrigo atendeu no viva voz, sem diminuir a velocidade. Rodrigo, onde você está? A voz do irmão soou autoritária. Indo para o hospital. Marina está em trabalho de parto. Rodrigo,
Você não sabe no que está se metendo. Essa mulher é perigosa. É perigosa? Henrique, vocês subornam minha ex-esposa para abandonar nossa família e eu sou o errado? O silêncio do outro lado foi revelador. Henrique não esperava que Rodrigo soubesse da chantagem. Quem contou isso para você? A própria Marina. E ela me contou tudo, Henrique. O dinheiro, as ameaças, os detetives que vocês contrataram para segui-la. Rodrigo, preciso que você entenda. Aquela mulher ia destruir sua vida. Ela não é do nosso nível social. Nosso nível social? Rodrigo explodiu. Você quer dizer o nível em que chantageamos pessoas inocentes? Marina teve outra contração fortíssima e gritou de dor. Rodrigo quase perdeu o controle do carro. O que foi isso? Henrique perguntou alarmado. É meu filho nascendo, Henrique. Meu filho que você e mamãe tentaram impedir que existisse. Rodrigo, vem para casa. Vamos conversar com calma. Não toma decisões precipitadas. A única decisão que tomei foi proteger minha família, a verdadeira família. Rodrigo desligou o telefone e pisou fundo no acelerador. O Hospital São Miguel estava a 5 minutos de distância, mas Marina estava cada vez pior. Rodrigo, eu não vou conseguir aguentar até lá, ela disse ofegante. Vai sim, falta pouco. Foi quando eles viram um engarrafamento gigantesco à frente. Um acidente havia bloqueado as 2 faixas da avenida principal. Rodrigo bateu o punho no volante desesperado. Vou pegar a rua de trás, ele disse, fazendo uma conversão rápida. Mas na rua lateral, eles se depararam com uma cena que fez o sangue de Rodrigo gelar. 3 carros pretos estavam bloqueando a passagem. Dona Aparecida, mãe de Rodrigo, desceu do carro do meio acompanhada de Henrique e mais 2 pessoas que Rodrigo não reconheceu. Eles nos encurralaram, Marina sussurrou aterrorizada. Rodrigo estacionou e desceu do carro furioso. O que vocês estão fazendo? Dona Aparecida se aproximou com uma expressão fria. Aos 65 anos, ela ainda impunha respeito onde passava. Vestia um tailleur caro e carregava uma bolsa que custava mais que o salário anual de muitas pessoas. Vim salvar você de uma decisão que vai arruinar sua vida, ela disse, olhando para Marina através do vidro do carro. Salvando? Mãe, vocês chantagearam Marina para ela me abandonar. Fizemos o que era necessário para proteger nosso patrimônio e nossa reputação. Patrimônio? Rodrigo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Do que você está falando? Henrique se aproximou e mostrou uma pasta de documentos. Rodrigo, seu avô deixou uma cláusula no testamento. Se você se casar com alguém que a família considerar inadequado, perde o direito à herança. A revelação atingiu Rodrigo como um soco. Que herança? Que cláusula? 50 milhões de reais que seu avô deixou em fideicomisso. Você só tem direito se casar com a aprovação da família. E vocês decidiram que Marina não era aprovada. Exato, Dona Aparecida disse friamente. Ela é filha de faxineira. Estudou em escola pública. Não tem formação universitária. Não é adequada para nossa família. Marina, que estava ouvindo tudo de dentro do carro, teve outra contração e gritou alto. Todos se viraram para ela. Ela está tendo o bebê agora, Rodrigo disse desesperado. Rodrigo, se você subir nesse carro com ela, vai perder tudo, Henrique ameaçou. 50 milhões de reais. A presidência da empresa. Seu lugar na sociedade. E se ela não resistir ao parto porque vocês estão impedindo que eu a leve para o hospital? Isso não é problema nosso, Dona Aparecida respondeu sem hesitação. A frieza da própria mãe deixou Rodrigo em choque. Mãe, você está falando da vida do seu neto. Neto? Rodrigo, você nem tem certeza de que essa criança é sua? Tenho, sim. Vi as fotos do ultrassom. Um dos homens que acompanhava a Dona Aparecida se aproximou. Era claramente um advogado. Doutor Rodrigo, meu nome é Alberto Cunha. Represento os interesses da família Mendes há 15 anos. Se o senhor subir nesse carro, vou ser obrigado a informar ao inventariante que houve descumprimento das cláusulas testamentárias. Fiquem todos com o maldito dinheiro, Rodrigo explodiu. Não quero herança nenhuma. Rodrigo, pensa bem. Henrique tentou uma última cartada. 50 milhões de reais. Você pode ajudar muito mais gente com esse dinheiro do que sacrificando tudo por uma mulher. Foi quando Marina gritou tão alto que até os carros que passavam na rua pararam para olhar. Ela estava claramente em trabalho de parto avançado.
Chega! Rodrigo berrou. Saiam da frente! Mas Dona Aparecida fez um sinal e mais 2 seguranças desceram dos carros. Eram homens grandes, claramente contratados para impedir que Rodrigo passasse. Mãe, vocês enlouqueceram? Vão deixar uma mulher dar à luz na rua para proteger dinheiro? Vamos proteger o futuro da família Mendes. E se essa mulher realmente te ama, ela vai entender que precisa sair da sua vida. Marina conseguiu abrir a porta do carro e gritou entre as contrações. Rodrigo, vai embora! Pega o dinheiro da sua família, eu me viro sozinha. Jamais, ele respondeu. Não vou abandonar você. Está vendo? Dona Aparecida disse para Marina. Você está destruindo a vida dele. Se realmente o ama, deixe ele em paz. Marina começou a chorar. Não só de dor física, mas da dor emocional de ver Rodrigo tendo que escolher entre ela e toda a sua vida anterior. Rodrigo, talvez eles tenham razão, ela disse entre lágrimas. Talvez eu seja um problema na sua vida mesmo. Marina, não diga isso. Foi quando ela teve a contração mais forte até então e algo mudou completamente. Ela estava piorando rapidamente. Alguma coisa está errada, Marina gritou, aterrorizada. Rodrigo viu a situação e o instinto paternal falou mais alto que qualquer consideração sobre dinheiro ou família. Empurrou os seguranças, entrou no carro e acelerou, furando o bloqueio da família. Se vocês se importassem realmente comigo, estariam me ajudando a salvar minha esposa e meu filho, gritou pela janela. Dona Aparecida gritou atrás dele. Se você for embora agora, não é mais meu filho. Rodrigo nem olhou para trás. No banco ao lado, Marina estava piorando e as contrações estavam cada vez mais próximas. Aguenta, Marina. Estamos quase chegando. Rodrigo, e se eu não conseguir? E se alguma coisa acontecer comigo ou com o bebê? Não vai acontecer nada. Vou cuidar de vocês 2. E sua família? E o dinheiro? Rodrigo olhou para ela, com lágrimas nos olhos. Marina, eu passei meses achando que tinha perdido você para sempre. Não existe dinheiro no mundo que valha mais que ter vocês 2 na minha vida. Eles chegaram ao hospital com Marina quase desmaiando de dor. Rodrigo a carregou para dentro, gritando por ajuda. Os médicos a colocaram numa maca e correram para a sala de emergência. Senhor, o senhor é o pai? Uma enfermeira perguntou. Sou. Como ela está? Vamos fazer o possível. Mas chegou muito em cima da hora. Rodrigo se sentou na sala de espera, com as roupas sujas de sangue de Marina, sabendo que havia tomado a decisão mais importante da vida dele. Havia escolhido o amor em vez do dinheiro. Havia escolhido Marina em vez da família. Agora só restava torcer para que não fosse tarde demais para salvar a mulher que amava e o filho que estava chegando. Rodrigo estava há 3 horas caminhando de um lado para outro na sala de espera quando finalmente uma médica apareceu. Doutora Fernanda Silva tinha cerca de 40 anos, expressão séria e aquele jeito direto de quem já havia visto de tudo na vida. Senhor Mendes, sou a obstetra responsável pela Marina. Rodrigo se levantou imediatamente, o coração batendo tão forte que sentia nas têmporas. Como ela está? E o bebê? Sente-se, por favor. Precisamos conversar. O pedido para sentar fez o estômago de Rodrigo revirar. Médicos só pediam para sentar quando tinham notícias ruins. Doutora, me fale logo. O que aconteceu? Marina teve uma complicação grave na gestação que põe em risco tanto a mãe quanto o bebê. Conseguimos estabilizar os 2, mas foi por muito pouco. Se eles vão ficar bem? O bebê nasceu prematuro, mas está respirando sozinho. É um menino saudável, pesando 2,4 kg. Está na ala neonatal especializada por precaução. Rodrigo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. E a Marina? Ela perdeu muito sangue. Precisou de uma reposição devido à grande perda de sangue. Está sedada agora, mas fora de perigo. Posso vê-los? Pode ver o bebê primeiro. Marina ainda está na recuperação. Doutora Fernanda conduziu Rodrigo até uma ala neonatal especializada. Através do vidro, ele viu seu filho pela primeira vez. Era pequenino, conectado a alguns aparelhos, mas respirava sozinho e parecia tranquilo. Ele é perfeito, Rodrigo sussurrou, encostando a mão no vidro. É um guerreiro. Nasceu em condições difíceis, mas está lutando bravamente. Posso entrar? Pode, mas só alguns minutos. Rodrigo colocou a roupa estéril e entrou na UTI. Quando chegou perto do berço,
O bebê abriu os olhinhos e pareceu olhar diretamente para ele. Era uma conexão inexplicável, primitiva, que fez Rodrigo entender pela primeira vez na vida o que significava amor incondicional. Oi, campeão. Sou seu papai. Ele sussurrou, estendendo o dedo indicador. O bebê agarrou o dedo de Rodrigo com uma força surpreendente para algo tão pequeno. Naquele momento, qualquer dúvida que ele pudesse ter tido sobre suas escolhas desapareceu completamente. Não importa o que aconteça, vou proteger você e sua mamãe, prometeu baixinho. Quando saiu da UTI, Rodrigo encontrou uma cena que fez seu sangue ferver. Dona Aparecida estava na recepção conversando com a administração do hospital. Henrique estava ao lado dela com uma pasta de documentos. O que vocês estão fazendo aqui? Rodrigo perguntou, se aproximando. Viemos resolver a situação. Dona Aparecida respondeu friamente. Que situação? Meu filho acaba de nascer. Henrique mostrou os papéis. Rodrigo, trouxemos os documentos da renúncia da herança. Se você assinar, pode ficar com essa mulher. Mas abre mão de tudo. Vocês vieram até o hospital onde meu filho está internado para falar de dinheiro? Viemos te dar uma última chance de mudar de ideia. Dona Aparecida disse. 50 milhões de reais, Rodrigo. Pensa no que você pode fazer com esse dinheiro. Já pensei. E decidi que não quero. Foi quando uma voz fraca veio de trás deles. Rodrigo? Era Marina, em uma cadeira de rodas empurrada por uma enfermeira. Estava pálida, com soro na veia, mas acordada e consciente. Marina, você deveria estar descansando. Rodrigo correu até ela. Queria ver nosso filho, ela disse, tentando sorrir. Como ele está? Perfeito. É lindo igual a mãe. Dona Aparecida se aproximou deles. Então você é Marina? Sim, senhora. Eu sou. Quero que saiba que nada contra você é pessoal. Simplesmente não é adequada para nossa família. Marina olhou para Rodrigo, depois para Dona Aparecida. A senhora tem razão. Eu não sou adequada para a família de vocês. Rodrigo franziu a testa. Marina, o que você está dizendo? Que talvez sua mãe esteja certa. Talvez eu realmente esteja atrapalhando sua vida. Marina, não. Rodrigo, você acabou de abrir mão de 50 milhões de reais por minha causa. Como vou viver sabendo que destruí seu futuro? Dona Aparecida sorriu, pensando que Marina estava do lado dela. Vê como ela é sensata? Ela entende que vocês são de mundos diferentes. Com todo respeito, senhora, Marina disse, a voz ficando mais firme. Eu não estava concordando com a senhora. Como assim? Marina se virou para Rodrigo. Eu estava dizendo que não sou adequada para uma família que chanteia pessoas, que contrata detetives para perseguir mulheres grávidas, que oferece suborno para separar casais. Dona Aparecida ficou vermelha. Como ousa? Eu ouso porque acabei de ter um filho prematuro por causa do estresse que vocês me causaram. Porque passei muito tempo achando que era inadequada, quando na verdade vocês que são inadequados. Henrique tentou intervir. Marina, você não entende nossa posição social. Entendo perfeitamente. Vocês acham que dinheiro dá o direito de destruir a vida das pessoas. Marina fez sinal para a enfermeira parar a cadeira de rodas e tentou se levantar. Rodrigo a ajudou. Dona Aparecida, quero que a senhora saiba uma coisa. Eu amo seu filho há 5 anos. Casei com ele quando ele não tinha nada além de um apartamento alugado e um sonho de ter a própria empresa. Isso foi há 5 anos. Hoje ele tem muito mais a perder. E é exatamente isso que me deixa triste, Marina continuou. Que a senhora enxergue nosso amor como perda em vez de ganho. Rodrigo ficou emocionado vendo Marina defender o relacionamento deles com tanta dignidade, mesmo fraca e recém-saída de uma cirurgia. Marina tem razão, mãe. Vocês transformaram nossa família em uma empresa. Tudo é contrato, cláusula, patrimônio. Esqueceram do que realmente importa. E o que importa, Rodrigo? Dona Aparecida perguntou com ironia. Amor, lealdade, apoio nos momentos difíceis. Coisas que Marina me deu e vocês tiraram. Foi quando a doutora Fernanda se aproximou do grupo. Desculpem interromper, mas gostaria de falar com os pais do bebê. Claro, doutora, Rodrigo respondeu. Fizemos alguns exames no bebê. Ele está bem, mas precisará ficar internado por algumas semanas até ganhar peso. Tem algum problema sério? Marina perguntou, preocupada. Nada grave, mas os cuidados vão ser caros. Ala neonatal especializada,
exames especializados, acompanhamento médico intensivo. Vocês têm plano de saúde? Rodrigo e Marina se entreolharam. O plano de saúde de Rodrigo havia sido cancelado depois que ele brigou com a família, já que era um benefício da empresa. Não temos, Rodrigo admitiu. O tratamento pode custar em torno de R$80 mil. A médica explicou. O silêncio foi pesado. Dona Aparecida e Henrique trocaram olhares significativos. Rodrigo, Henrique disse suavemente, você sabe que com a herança, R$80 mil não seria problema nenhum. Estão tentando chantagear novamente? Marina perguntou indignada. Não é chantagem, Dona Aparecida respondeu. É a realidade. Sem o dinheiro da família, como vocês vão pagar o tratamento do bebê? Rodrigo sentiu o peso da situação. Sua decisão de abrir mão da herança estava colocando em risco o tratamento do próprio filho. Doutora, ele perguntou, quanto tempo temos para resolver a questão financeira? O tratamento precisa começar imediatamente, mas podemos parcelar o pagamento. Marina segurou a mão de Rodrigo. A gente dá um jeito. Vou voltar a trabalhar assim que me recuperar. Você pode pedir empréstimo. Marina, você acabou de ter um bebê prematuro. Não vai trabalhar tão cedo. Rodrigo, Dona Aparecida disse, ainda dá tempo de mudar de ideia. Assina a desistência da renúncia. Fica com o dinheiro. Paga o tratamento do seu filho. E qual seria o preço? Nenhum preço. Só queremos que você seja feliz. Marina olhou para Rodrigo. Ela sabia que ele estava dividido. Como pai, queria o melhor tratamento para o filho. Como homem, não queria se submeter à chantagem da família. Rodrigo, ela disse suavemente, talvez eles estejam certos. Talvez você deva aceitar o dinheiro. Marina, nosso filho precisa do melhor tratamento. E se isso significa aceitar a herança, então aceita. Dona Aparecida sorriu, achando que havia vencido. Vê como ela é sensata quando se trata do bem-estar do bebê? Mas Marina não havia terminado. Só tem uma condição. Que condição? Henrique perguntou desconfiado. Se Rodrigo aceitar a herança para pagar o tratamento do nosso filho, quero que vocês assinem um documento se comprometendo a nunca mais interferir na nossa vida. Como assim? Quero que abram mão legalmente do direito de opinar sobre o casamento dele, sobre onde moramos, sobre como criamos nosso filho. Querem usar o dinheiro como arma? Então usem de uma vez e nunca mais. A proposta pegou Dona Aparecida e Henrique de surpresa. Eles não esperavam que Marina negociasse de igual para igual. E se não aceitarmos? Henrique perguntou. Marina se virou para Rodrigo. Aí a gente vende tudo que tem. Pede empréstimo. Trabalha dia e noite. Mas paga o tratamento do nosso filho sem dever nada para ninguém. Rodrigo olhou para Marina com uma admiração profunda. Mesmo fraca, mesmo recém-operada, ela estava lutando pela dignidade da família deles. Marina tem razão, ele disse. Ou vocês param com as manipulações de vez, ou saem definitivamente das nossas vidas. Dona Aparecida e Henrique se entreolharam. Estavam encurralados. Ou aceitavam as condições de Marina e perdiam o controle sobre Rodrigo, ou perdiam o filho e neto para sempre. A decisão deles mudaria tudo. O silêncio no corredor do hospital durou uma eternidade. Dona Aparecida e Henrique se entreolharam várias vezes, claramente não esperando que Marina os colocasse contra a parede daquela forma. A mulher que eles sempre viram como frágil e facilmente manipulável estava negociando de igual para igual. Vocês querem uma resposta agora? Henrique perguntou, tentando ganhar tempo. Sim, Marina respondeu firme. Nosso filho está na UTI. Cada minuto conta. Dona Aparecida se aproximou de Marina, estudando-a com um olhar calculista. Você realmente acha que pode nos chantagear? Não estou chantageando ninguém. Estou oferecendo uma troca justa. Vocês usam o dinheiro para garantir que seu neto tenha o melhor tratamento. E, em troca, ganham a certeza de que ele vai crescer em uma família unida sem conflitos. E se recusarmos? Marina olhou para Rodrigo, depois para o bebê através do vidro da UTI. Aí vocês perdem o direito de conhecer o neto e conviver com ele. A ameaça atingiu Dona Aparecida como um soco. Por mais que ela desprezasse Marina, a ideia de perder o acesso ao neto a incomodava profundamente. Você não faria isso, ela disse, mas a voz saiu menos segura. Faria sim.
Passei muito tempo sofrendo por causa das manipulações de vocês. Não vou permitir que meu filho cresça no mesmo ambiente tóxico. Foi quando uma enfermeira se aproximou correndo. Dr. Rodrigo, o bebê está apresentando um quadro preocupante. Precisamos de autorização para um procedimento de emergência. O coração de todos disparou. Que tipo de procedimento? Rodrigo perguntou alarmado. A respiração dele está irregular. Precisamos de um equipamento especial que custa R$15 mil por dia de uso. Marina sentiu as pernas bambas e se apoiou na cadeira de rodas. 15 mil por dia? Doutor, precisamos da decisão agora. A condição do bebê pode se agravar rapidamente. Rodrigo olhou para a família, para Marina, para o filho, através do vidro. O tempo estava contra eles. Façam o procedimento, ele disse sem hesitar. Não importa o custo. Senhor, precisamos de uma garantia de pagamento. Dona Aparecida se adiantou. Eu garanto. Pode fazer o procedimento. Todos olharam para ela surpresos. Mãe? Rodrigo perguntou. É meu neto. Não vou deixar ele sofrer por causa de brigas familiares. A enfermeira correu de volta para a UTI. Através do vidro, eles viram uma equipe médica se mobilizando ao redor do berço do bebê. Meu Deus! Marina sussurrou, começando a chorar. E se alguma coisa acontecer com ele? Rodrigo a abraçou. Não vai acontecer nada, ele é forte. Henrique se aproximou devagar. Marina, quero que saiba que, independente das nossas diferenças, nunca quisemos que algo acontecesse com o bebê. Só quiseram que ele crescesse sem conhecer a mãe. Ela respondeu entre lágrimas. Talvez tenhamos sido muito radicais. Ele admitiu. Dona Aparecida observou Marina chorando e, pela primeira vez, pareceu vê-la como uma mãe desesperada em vez de uma oportunista. Marina, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você voltou? Se estava tão magoada conosco, por que arriscou voltar para perto do Rodrigo? Marina limpou as lágrimas e olhou para ela. Porque mesmo depois de tudo que vocês fizeram, eu ainda amava ele. E porque nosso filho merecia ter um pai. Você podia ter contado sobre a gravidez e exigido pensão alimentícia. Eu não queria o dinheiro dele. Queria a presença dele. Queria que nosso filho crescesse sabendo que tem um pai que o ama. A resposta pegou Dona Aparecida de surpresa. E se nós tivéssemos descoberto antes? Se soubéssemos que você estava grávida, vocês teriam tentado me convencer a fazer algo contra o bebê? O silêncio de Dona Aparecida foi revelador. Ela realmente havia considerado essa possibilidade. Meu Deus! Rodrigo murmurou, horrorizado. Vocês fariam isso? Rodrigo, você precisa entender que proteger o patrimônio da família às vezes exige decisões difíceis. Henrique tentou se explicar. Decisões difíceis? Vocês estão falando da vida do meu filho? Foi quando doutora Fernanda apareceu com notícias sobre o procedimento. O bebê está respondendo bem ao tratamento. A respiração se estabilizou. Todo mundo suspirou aliviado. Posso vê-lo? Marina perguntou. Pode, mas só um por vez. Marina foi a primeira a entrar na UTI. Quando viu o filho conectado a mais equipamentos, mas respirando tranquilamente, desabou a chorar. Desculpa, meu amor. Mamãe não queria que você nascesse no meio de tanta confusão. Rodrigo entrou depois dela. Ao ver os dois juntos, Marina sussurrando palavras de carinho para o bebê e Rodrigo segurando a mão dela, Dona Aparecida sentiu algo que não sentia há muito tempo. Remorso. Henrique, ela sussurrou para o filho mais velho. Talvez tenhamos cometido um erro. Como assim? Olha eles. Você vê interesse financeiro ali? Você vê oportunismo? Henrique observou a cena. Marina estava cantando baixinho para o bebê, e Rodrigo olhava para os dois como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mãe, você está ficando sentimental. Não, Henrique. Estou sendo realista. Essa mulher passou a gravidez toda sozinha, longe do Rodrigo, grávida e sem apoio. E mesmo assim não veio atrás de dinheiro. Voltou disfarçada só para ver se havia chance de reconciliação. E daí? E daí que talvez ela realmente ame nosso Rodrigo. Talvez não seja a oportunista que achávamos que fosse. Quando Rodrigo e Marina saíram da UTI, Dona Aparecida se aproximou deles. Marina, posso conversar com você em particular? Marina olhou para Rodrigo, que assentiu. As duas se afastaram um pouco do grupo. Marina, quero me desculpar.
Como? Pelo que fizemos. Pelas ameaças, pelo suborno, pelos detetives. Agimos movidas pelo medo de perder o Rodrigo, mas acabamos quase perdendo ele de qualquer jeito. Marina ficou surpresa com a sinceridade. Por que está me dizendo isso agora? Porque vi você com meu neto. Vi como você o olha, como cuida dele mesmo estando fraca. Uma mulher interesseira não faria isso. Dona Aparecida, eu nunca quis o dinheiro da família de vocês. Só queria ser aceita. E foi isso que negamos a você. Aceitação, respeito. Tratamos você como uma ameaça quando devíamos ter te tratado como família. Marina começou a chorar novamente. A senhora sabe como foi difícil ficar longe do Rodrigo? Criar coragem para voltar? Trabalhar como empregada na casa onde fui esposa? Não faço ideia, mas imagino que tenha sido terrível. Todas as noites eu olhava para a barriga crescendo e pensava no tanto que Rodrigo ia amar esse bebê. E todas as manhãs eu lembrava que talvez ele nunca chegasse a conhecer o próprio filho. Dona Aparecida sentiu os olhos marejarem. Marina, você aceita um pedido de desculpas de uma sogra orgulhosa demais? Aceito. Mas só se vier acompanhado de uma promessa. E que promessa? Que vocês vão dar uma chance para a nossa família. Que vão tentar conhecer quem eu realmente sou em vez de julgar pela minha origem. Prometo. E Marina? Sim, pode me chamar de mãe. Se quiser, claro. As duas se abraçaram ali no corredor do hospital, com lágrimas nos olhos. Rodrigo e Henrique observavam a cena emocionados. Henrique! Rodrigo se aproximou do irmão. Vocês vão aceitar a proposta da Marina? Que proposta? O documento garantindo que vocês nunca mais vão interferir na nossa vida. Henrique pensou por alguns segundos. Rodrigo, eu tenho uma contraproposta. Qual? Em vez de assinarmos um documento nos afastando, que tal assinarmos um documento nos aproximando? Como assim? Um acordo de convivência familiar, onde garantimos que vamos respeitar suas escolhas e vocês garantem que vamos fazer parte da vida do nosso neto. Rodrigo olhou para Marina, que estava voltando de braços dados com Dona Aparecida. O que você acha, Marina? Acho que toda criança merece crescer cercada de amor. Se vocês estão dispostos a mudar, eu estou disposta a perdoar. Dona Aparecida se aproximou de Rodrigo. Filho, você aceita de volta uma mãe que cometeu muitos erros? Rodrigo abraçou a mãe pela primeira vez em muito tempo. Sempre vou aceitar, mãe. Família é família. Foi quando a enfermeira apareceu novamente, dessa vez com um sorriso no rosto. O bebê está bem melhor. Vocês querem conhecer ele direito? Podem entrar todos juntos. A família inteira entrou na ala neonatal. Dona Aparecida segurou o neto pela primeira vez e chorou como uma criança. Henrique ficou emocionado vendo o irmão mais novo como pai. Como vocês vão chamar ele? Dona Aparecida perguntou. Marina e Rodrigo se olharam. Gabriel, eles disseram juntos. Gabriel Mendes, Rodrigo completou. O anjo que reuniu nossa família. E ali, naquele hospital, rodeados de amor e perdão, eles souberam que tinham vencido algo muito maior que disputas por dinheiro. Tinham vencido o orgulho, o preconceito e o medo. A verdadeira riqueza estava ali, no berço daquele bebê pequenino que havia transformado toda uma família. 6 meses depois daquele dia no hospital que mudou tudo, Rodrigo acordou com o som mais doce do mundo, a risada de Gabriel ecoando pela casa. Eram 7 da manhã de um sábado ensolarado, e seu filho de 6 meses estava no berço conversando sozinho, como fazia todas as manhãs. A casa onde moravam agora era diferente da mansão onde Rodrigo vivia antes. Menor, mais aconchegante, com um jardim cheio de brinquedos e aquele clima caloroso de lar de verdade. Eles haviam comprado o imóvel com o dinheiro da herança, mas cada decisão foi tomada em conjunto, como uma família de verdade. Bom dia, campeão! Rodrigo sussurrou, pegando Gabriel no colo. O bebê sorriu e balbuciou alguma coisa que soava como papai. Gabriel havia se recuperado completamente da prematuridade. Estava robusto, saudável, com aqueles olhinhos espertos que pareciam entender tudo ao redor. Onde está a mamãe? Rodrigo perguntou, embora soubesse a resposta. Marina estava na cozinha preparando o café da manhã da família. Ela havia engordado uns quilos depois do parto e estava mais linda que nunca.
O cabelo cresceu, o sorriso voltou ao rosto, e aquele olhar de medo e ansiedade havia dado lugar a uma serenidade que contagiava toda a casa. Gabriel acordou cedo hoje, ela disse, dando um beijo no marido e no filho. Igual ao pai, Rodrigo riu. Lembra quando a gente acordava cedo para ver o nascer do sol? Lembro de muita coisa boa, Marina respondeu, acariciando o rosto de Rodrigo. E de algumas ruins também, mas que nos trouxeram até aqui. Eles haviam se casado novamente 3 meses após o nascimento de Gabriel. Uma cerimônia pequena, íntima, só com pessoas que realmente importavam. Dona Conceição foi madrinha, Henrique foi padrinho e Dona Aparecida chorou mais que a noiva. Hoje é o dia da foto oficial, Marina lembrou. Foto oficial? Para o site do Instituto. Lembra? Rodrigo sorriu. O Instituto Gabriel havia sido a forma que encontraram de transformar toda aquela dor em algo útil para o mundo. Com parte do dinheiro da herança, criaram um centro de apoio a mães solo que enfrentavam gravidezes de risco. Ofereciam suporte médico, psicológico e financeiro para mulheres que passavam pelo que Marina passou. Como está o número de atendimentos este mês? Ele perguntou. 350 mulheres, Marina respondeu orgulhosa. E 15 bebês que nasceram saudáveis graças ao acompanhamento médico. 15 Gabriel diferentes, Rodrigo murmurou emocionado. A campainha tocou. Era Dona Aparecida chegando para o almoço em família, como fazia todos os sábados. Nos primeiros meses, as visitas eram tensas, cheias de cuidado e formalidade. Hoje, Dona Aparecida chegava com sacolas de compras e reclamações carinhosas sobre o trânsito. "Cadê meu neto?" Ela gritou da porta. Gabriel reconheceu a voz da avó e começou a balbuciar animado. Dona Aparecida havia se transformado numa avó completamente apaixonada. Comprava roupas, brinquedos, levava Gabriel para passear no shopping, contava histórias antes de dormir. "Mãe, você vai acabar mimando demais ele", Rodrigo reclamou, vendo a quantidade de presentes. "É para isso que servem avós", ela respondeu pegando Gabriel no colo. "Para mimar e devolver para os pais." Marina observava a cena com um sorriso no rosto. A transformação de Dona Aparecida ainda a surpreendia. A mulher fria e calculista havia dado lugar a uma avó carinhosa que pedia desculpas pelos erros do passado através de gestos de amor. "Marina, como está o curso?" Dona Aparecida perguntou. Marina havia voltado a estudar. Fazia faculdade de psicologia pela internet. Especialização em terapia familiar. Queria ajudar outras famílias a resolver conflitos sem chegar aos extremos que eles chegaram. "Estou na metade do curso. Ano que vem já posso fazer estágio no instituto." "Que orgulho!" Dona Aparecida disse sinceramente. "Você vai ser uma psicóloga excelente." Henrique chegou logo depois, trazendo a esposa e os 2 filhos pequenos. A casa ficou cheia de risos e brincadeiras. Os primos de Gabriel, mesmo sendo mais velhos, adoravam brincar com ele. "Rodrigo", Henrique chamou o irmão para um canto, "quero te contar uma coisa." "O que foi?" "Mônica está grávida de novo." "Sério? Parabéns." "Obrigado. E sabe de uma coisa? Vendo você com Marina e Gabriel, percebi como estava sendo um pai ausente. Mudei completamente minha forma de me relacionar com meus filhos." Rodrigo abraçou o irmão. "A gente aprende uns com os outros." "Aprende mesmo. E Rodrigo?" "Fala. Obrigado por ter nos dado uma segunda chance. Por ter nos ensinado que família não é sobre dinheiro ou status social. É sobre amor." Durante o almoço, Gabriel ficou no cadeirão entre Marina e Rodrigo, comendo papinha e sujando tudo ao redor. Dona Aparecida insistia em dar comida para ele. Henrique fazia caretas para fazê-lo rir, e as crianças mais velhas competiam para ver quem conseguia arrancar mais sorrisos do primo. "Lembram quando achávamos que nossa família estava destruída?" Marina comentou olhando ao redor da mesa. "Achávamos?" Rodrigo riu. "Nossa família estava destruída." "Não estava", Dona Aparecida corrigiu. "Estava perdida. É diferente." "Como assim?" Marina perguntou. "Família destruída é quando não há mais amor. Família perdida é quando há amor. Mas as pessoas não sabem como demonstrar." "Profundo, mãe", Henrique comentou. "Aprendi isso na terapia", ela admitiu. "Sim, estou fazendo terapia. Aos 65 anos, descobri que ainda posso aprender coisas novas."
Todos riram. A ideia de Dona Aparecida fazendo terapia havia soado absurda no começo, mas estava funcionando. Ela havia aprendido a pedir desculpas, a demonstrar carinho, a aceitar pessoas diferentes dela. Após o almoço, eles foram para o quintal. Gabriel estava aprendendo a engatinhar e se divertia explorando o gramado. Rodrigo e Marina se sentaram numa rede, observando a família toda brincando com seu filho. Você se arrepende de alguma coisa? Marina perguntou. De ter demorado tanto para perceber que vocês eram mais importantes que qualquer dinheiro, Rodrigo respondeu. E você? De ter fugido em vez de lutar. Se eu tivesse enfrentado sua família desde o começo, talvez Gabriel não tivesse nascido prematuro. Marina, não se culpe. Você fez o que achou que era melhor na época. Eu sei. Mas às vezes penso em como seria diferente se eu tivesse tido coragem antes. Gabriel engatinhou até a rede e se apoiou nas pernas de Marina, tentando se levantar. Era um sinal de que logo estaria caminhando. Olha só, Rodrigo disse emocionado. Nosso filho quer andar. Quer ir atrás dos primos. Marina riu. Dona Aparecida se aproximou com o celular na mão. Posso tirar uma foto da família? Eles se juntaram todos no quintal. Marina e Rodrigo no centro, com Gabriel no colo, rodeados por Henrique, a cunhada, os sobrinhos e Dona Aparecida. Uma família imperfeita, que havia passado por momentos difíceis, mas que estava unida pelo amor. Digam Gabriel! Dona Aparecida gritou. Gabriel! Todos gritaram juntos. O bebê riu alto como se soubesse que era o centro de tudo aquilo. Quando o dia terminou e todos foram embora, Rodrigo, Marina e Gabriel ficaram sozinhos na sala. O bebê estava cansado depois de tanta brincadeira e cochilava no colo de Marina. Rodrigo, posso te contar um segredo? Marina sussurrou. Claro. Às vezes ainda não acredito que está tudo bem. Ainda acordo com medo de que seja um sonho. Não é sonho, é realidade. Uma realidade que a gente construiu juntos. Construímos mesmo, ela concordou. Com muita luta, muitas lágrimas, mas construímos. Gabriel acordou naquele momento e os olhou com aquele sorriso banguela que derretia qualquer coração. Ele esticou os bracinhos, querendo o colo dos dois ao mesmo tempo. Acho que nosso filho quer falar alguma coisa, Rodrigo disse, pegando Gabriel. O bebê olhou para Marina, depois para Rodrigo e balbuciou claramente. Mamãe, papai, foram as primeiras palavras claras dele. Marina começou a chorar de emoção. Rodrigo sentiu os olhos marejarem. Você ouviu? Marina perguntou incrédula. Ouvi. Ele falou mamãe e papai. Gabriel repetiu as palavras, como se soubesse a importância daquele momento. Mamãe, papai. Obrigada, Marina sussurrou olhando para o teto. Obrigada para quem? Para Deus, para o universo, para a vida, por ter nos dado uma segunda chance, por ter nos ensinado que o amor sempre vence. Rodrigo abraçou Marina e Gabriel, formando um círculo perfeito de amor e proteção. Sabe o que mais me emociona nessa história toda? O quê? Que nosso filho nunca vai crescer em uma família dividida. Ele vai crescer sabendo que mesmo quando as pessoas erram, podem se perdoar e recomeçar. Vai crescer sabendo que família não se mede por dinheiro ou status, Marina completou. Vai crescer sabendo que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. Gabriel adormeceu nos braços dos dois, como se soubesse que estava exatamente onde deveria estar. No colo de pais que se amavam, em uma casa cheia de carinho, rodeado por uma família que havia aprendido o verdadeiro significado da palavra amor. E quando a noite caiu sobre aquela casa pequena e aconchegante, Marina e Rodrigo souberam que haviam vencido a batalha mais importante das suas vidas. Não a batalha pelo dinheiro, pela herança ou pelo status social. A batalha pelo direito de serem felizes, juntos, para sempre. Porque no final das contas, a verdadeira riqueza não estava em contas bancárias ou patrimônios. Estava ali, naquele momento simples e perfeito. Um casal que se amava, um filho saudável e uma família reunida pelo perdão.